Serei o seu guia nesta análise profunda sobre as estruturas essenciais da nossa língua. Seja muito bem-vindo! Nossa pauta de hoje vai seguir um método dedutivo bem bacana. A gente vai partir dos conceitos mais fundamentais e avançando com muita lógica direto para a aplicação prática. Então, o nosso roteiro é 1. O conceito de regência. 2. Caso de regência nominal. 3. Regência verbal fundamental. 4. Verbos e mudanças semânticas. E, por fim, 5. A lógica da crase. Ponto 1. O conceito de regência. Dominar a nossa gramática, acredite se quiser, é muito parecido com desvendar uma daquelas equações matemáticas. O ponto crucial aqui é entender exatamente essa dinâmica. A palavra regência vem de reger, né? De governar mesmo. É basicamente um processo de subordinação. Pensa assim, temos um termo que a gente chama de determinante ou regente, que é quem dita as regras do jogo. Ele simplesmente exige um complemento obrigatório para que a frase faça algum sentido completo. Esse complemento é o nosso termo subordinado ou regido. E o elemento que geralmente atua como a cola, aquela ponte estrutural entre o regente e o regido, é a preposição. É literalmente uma relação de extrema dependência. Ponto 2. Casos de regência nominal. Vamos ver como os nomes, adjetivos e advérbios também dão as cartas e ditam as regras das suas próprias preposições. Certo? Vamos mergulhar nisso. Estabelecida aquela fundação conceitual, a gente percebe que substantivos, adjetivos e advérbios também assumem esse papel de regentes caprichosos, criando um casamento que é fixo com as preposições. Por exemplo, alguém alheio está invariavelmente alheio a algo ou de algo. Um indivíduo apto encontra-se apto a exercer uma função ou para uma vaga. Algo favorável é, sem exceção, favorável a uma situação. E até nossa formação acadêmica entra na dança. O título de bacharel exige a preposição em, indicando a área de especialização. Não tem margem para adivinhar, gente. É uma norma rígida e pré-estabelecida. E sabe o que é legal? Essa matemática linguística continua de uma forma muito previsível quando lidamos com advérbios terminados naquele sufixo mente. A regra é simples. Eles herdam exatamente a mesma regência dos adjetivos que serviram de base para eles. Se uma decisão é favorável a uma pessoa, um juiz decide favoravelmente a ela. Faz todo sentido, não faz? Se um assunto é relativo à economia, fala-se relativamente à economia. O comportamento do adjetivo simplesmente se transfere intacto para o advérbio. Ponto 3. Regência verbal fundamental. Aqui a gente muda o foco dos nomes para os verbos, porque eles também são regentes incrivelmente exigentes. Essa dinâmica fica ainda mais fascinante nos verbos. Como eles são, na maioria das vezes, o grande coração da oração, as exigências deles definem toda a trajetória da frase. E é justamente aí que moram aqueles deslizes super comuns do dia a dia. Pega o verbo de movimento chegar, por exemplo, ou o verbo ir. Eles atraem a preposição a para indicar o limite do deslocamento. Então, pela norma culta, a gente chega a um local e nunca em um local. Já os verbos mais estáticos, que indicam permanência, como morar ou residir, esses sim pedem a preposição em. Outro caso clássico é o verbo namorar. Ele é transitivo direto, o que significa que ele recusa totalmente o uso de preposições. A gente namora alguém. Tentar colocar um com no meio dessa estrutura é um desvio da norma, com certeza. E tem também uma elegância bem mecânica em certos pares de verbos. Esquecer e lembrar são perfeitos para ilustrar isso, baseados numa regra de ouro. Tudo, literalmente tudo, depende da presença de um pronome. Em construções não pronominais, a preposição não tem lugar. Fica simplesmente esqueci o nome. Ponto final. Mas, no exato instante em que esse verbo se torna pronominal, olha só, o pronome atua como um gatilho inegociável para a preposição de. Lembrei-me do nome. A preposição entra em cena como uma consequência absoluta daquele pronome ali. Ponto 4. Verbos e mudanças semânticas. Aqui a gente vai ver que adicionar ou remover uma preposição não é só cumprir tabela. Isso muda completamente o sentido de tudo. O domínio da regência atinge um outro patamar aqui. Não serve só para garantir a correção gramatical, serve para controlar o sentido da mensagem. Agora, o que é realmente interessante aqui é o forte contraste semântico provocado por um elemento de ligação tão pequenininho. O verbo aspirar, usado de forma direta, sem a preposição, remete a uma ação física, biológica mesmo. Inalar, sorver, tipo aspirar o ar da manhã. Contudo, quando a preposição a entra na jogada, a ação dá um salto enorme do campo físico direto para o campo abstrato da ambição.
Aspirar a vaga significa desejar fortemente, ter aquilo como a sua grande meta. O verbo assistir segue exatamente esse mesmo princípio. A falta da preposição converte o sujeito da frase em um verdadeiro socorrista. Assistir o paciente significa prestar ajuda ativa, estar lá cuidando. Por outro lado, se a gente incluir a preposição a, formando assistir ao filme, o papel do sujeito muda da água para o vinho. Ele vira um mero espectador, indicando aquele ato de observar ou presenciar. A mudança inteira de papel é arquitetada pura e simplesmente por causa da preposição. E a gente vê um comportamento muito parecido, bem espelhado, no verbo visar. No sentido literal, mais tangível de mirar uma arma em um alvo, ou até mesmo de carimbar um documento, a gente descarta a preposição, visar o alvo. Mas, para expressar aquele ato subjetivo de almejar um propósito maior, a preposição a é mandatória, visar a uma situação melhor. Esse rigor estrutural é o que garante a precisão do nosso raciocínio. Ponto 5. A lógica da crase. Chegou a hora de ver como o acento grave é o puro resultado matemático dessas regras todas que a gente viu até agora. Chegamos, então, ao ápice da nossa análise estrutural, onde todo esse raciocínio converge para desmistificar um fenômeno que muita gente tem pavor, a crase. E isso ilustra brilhantemente o imenso peso semântico de um único detalhe gráfico. Na tirinha, a personagem Mafalda afirma de forma super exclamativa "chegou a primavera", referindo-se à estação do ano de forma totalmente independente, sem acento nenhum. Aí, no quadrinho seguinte, um senhorzinho idoso pronuncia "cheguei à primavera". O uso do acento grave por ele modifica toda a estrutura e a percepção existencial da cena. Todo aquele mistério se dissolve na hora quando a gente aplica a matemática da regência. O senhor idoso profere a crase não por puro instinto, mas por uma colisão gramatical inevitável. O verbo chegar, como a gente já estudou lá atrás, atua como regente, exigindo a preposição a para indicar o limite atingido pela longa vida dele. O termo regido, primavera, é um substantivo feminino que vem determinado pelo artigo a. A fusão dessa preposição exigida pelo verbo com o artigo do nome resulta na nossa famosa crase. É a consequência matemática inegável daquela fórmula sintática que construímos ao longo da explicação toda. Preposição a mais artigo a igual a craseado. Ao compreender de verdade esses fundamentos da subordinação entre regentes e regidos, a gente percebe que cada pequena escolha linguística reflete um sistema lógico muito profundo, garantindo não só clareza, mas muita autoridade na nossa comunicação. Afinal, será que a forma como estruturamos nossas frases não acaba estruturando também a forma como o mundo nos compreende? Pense nisso. Se gostar do conteúdo, dê um joinha e compartilhe com os amigos.